Os 7 graus de atividade da alma humana segundo Santo Agostinho. Santo Agostinho, antes de ser católico, já era um gênio da filosofia. Ensinou retórica, gramática e chegou a ocupar os maiores cargos que um professor poderia ter naquela época. Também é importantíssimo ressaltar que ele se envolveu com o maniqueísmo antes de construir os pilares da filosofia cristã. Aurelius Agustinus, ou Santo Agostinho, considerado um dos pais ou um dos doutores da Igreja Católica. Ele nasceu em 354. O seu local de nascimento foi a cidade de Tagaste, atualmente Argélia, na época sob domínio do Império Romano. O pai de Agostinho era pagão. Sua mãe, Mônica, mais tarde canonizada como Santa Mônica, era cristã devota. É difícil traduzir a filosofia de Agostinho em poucas palavras, pois ele tratou sobre os mais variados temas ao defender as primeiras bases teológicas do cristianismo, mas a alma é, sem dúvida, um dos problemas que mais interessou a Santo Agostinho. Aqui iremos refletir sobre os 7 graus de atividade da alma, os quais o autor apresenta na sua obra de A Grandeza da Alma. A esse itinerário Agostinho chamará de 7 graus de atividade da alma. Quando falamos em alma ou em espírito, queremos significar uma só realidade, considerada sob 2 aspectos: princípio vital e de animação racional e substância própria e imaterial. A Grandeza da Alma foi escrito em Roma, após o batismo de Agostinho, provavelmente no ano 388. Ele sustenta que, embora a alma não seja o que Deus é, não existe nada que se aproxime mais a Deus do que a alma humana. Na verdade, a alma é igual a um anjo. Primeiro grau, a alma e o corpo. A primeira ação da alma é atuar com o corpo, tendo em vista o primeiro grau, em que se entende a alma como o princípio vivificante do corpo, ao qual confere unidade, harmonia e proporção. A alma anima o corpo. A alma humana dá vida a este corpo terreno e mortal com sua presença, dá-lhe unidade e o conserva na unidade, não lhe permite desagregar-se e diluir-se, faz com que o alimento se distribua de modo uniforme a todos os membros, fornece a cada um o que é seu, preserva sua harmonia e proporção, não somente quanto à beleza, mas também quanto ao crescimento e à procriação. Para Agostinho, a alma que guia o corpo, como o cavaleiro dirige a sua cavalaria. E assim define a alma como uma substância racional feita para dirigir um corpo, como também uma substância racional que se serve de um corpo mortal e terreno. O autor entende que a alma confere a vida, de sorte que esta simples e primeira animação do corpo é o primeiro grau onde colocamos nossos pés para ascender até a verdade. A alma anima as vísceras do corpo, considerando que os órgãos não podem viver sem ela, e, assim, a alma os vivifica, ainda que não possa conhecê-los com facilidade. Na verdade, a alma só pode verdadeiramente conhecer a si mesma, porque não há nada mais presente na alma que ela mesma, embora esse conhecimento seja muitas vezes diminuído por sua familiaridade com as coisas corpóreas. Para conhecer-se, a alma há de buscar algo mais íntimo que o sensível e, diante da intuição de sua própria presença, sabe que existe se sabe que existe, vive. Por conseguinte, a alma sabe certamente que existe, vive e entende. A alma, pois, vivifica, anima o corpo e, portanto, o homem é um composto de alma vivificante e corpo. Entretanto, com predomínio da alma,
como se fosse um cavaleiro com respeito à cavalaria. Há sempre um predomínio da alma, que é o homem interior, sobre o corpo, que é o homem exterior. A alma se encontra em todo o corpo que anima e se acha difundida, não por difusão local, mas como atividade vivificante, de tal modo que está presente toda inteira e, simultaneamente, em todas e cada uma das partes do corpo. De fato, ela está toda inteira no todo, e toda inteira em cada parte, o tempo todo, para sempre, diferentemente do corpo, mas e progride, não como o corpo, mas por esta harmonia que a faz melhor. A alma, por vezes, tender ao necessário, também pode tender ao supérfluo e ainda retroceder, deleitando-se nos sentidos, embora pareça que está crescendo, não faz mais que consumir-se. Segundo grau, a alma sente por meio dos sentidos. A sensação é uma atividade exercida pela alma, através do corpo. O conhecimento sensitivo das cores, dos odores, dos sons, dos sabores e do tato é obtido pelos sentidos, os quais não são, todavia, a sua causa principal, porque o sentir não é do corpo, mas da alma por meio do corpo. A alma se aplica ao tato e por ele sente e distingue o que é frio, áspero, liso, duro, leve, pesado. Além disso, discerne pelo paladar, pelo olfato, pela audição e pela visão as inúmeras diferenças de sabores, de odores, de sons, de formas. Em todas essas operações aceita e apetece o que for adequado à natureza de seu corpo, rejeita e evita o que é contrário. Agostinho define a sensação como a percepção pela alma do que sofre o corpo. É a alma quem sente, mas ela somente opera por meio dos sentidos. A alma é quem, primordialmente, sente. A sensação é, primordialmente, a ação da alma. Por outro lado, nós podemos distinguir claramente o objeto de cada sentido em particular e o objeto comum de todos eles. Isso pertence propriamente a certa faculdade denominada sentido interno, em oposição ao sentido exterior, o qual recebe tudo aquilo que é transmitido pelos 5 sentidos exteriores e discerne o útil do nocivo. Terceiro grau, a alma raciocina e produz. A capacidade de a alma produzir e fazer ciência corresponde ao terceiro grau, onde adentramos no domínio próprio da pessoa humana, no mundo das coisas adquiridas pela observação e conservadas pela memória. As artes liberais devem ser um exercício da alma. Ergue-te, agora, ao terceiro grau, o qual é próprio do ser humano, e pensa na memória das inumeráveis coisas, das inveteradas pelo hábito, mas gravadas e retidas pela reflexão e pelos sinais, em tantas obras de artistas, no cultivo dos campos, na construção de cidades, nas variadas maravilhas de inúmeros edifícios e monumentos, na descoberta de tantos sinais nas letras em tantas coisas novas, em tantas restauradas no poder do raciocínio e da investigação na perícia da arte musical, na precisão das medidas, na ciência dos cálculos, na interpretação do passado e do futuro pelo presente. São grandes essas realidades exclusivamente humanas. Mas ainda são comuns a doutos e rudes, a bons e maus. Os 2 primeiros graus são comuns ao homem e aos animais, mas só o homem possui o terceiro. Agostinho afirma que a razão julga o sentido interior, assim como este supera e julga o sentido exterior. Tal faculdade é o olho vigilante da alma, de sorte que passar mais além dela seria sobrepassar ao homem mesmo. A razão é certa olhada ou visão da inteligência e sua missão é ver.
A mente é a parte mais elevada de nossa alma e a razão é a faculdade discursiva feita para julgar do sentido interior e, através dele, de todos os sensíveis. A alma, pela razão e pela ciência, tende a desligar-se dos sentidos do corpo, uma vez que ambas são superiores aos sentidos. A alma, nesse estágio, começa a saborear o prazer interior. Do contrário, se a alma se inclina aos sentidos, ela atrai a sua própria natureza e torna o homem semelhante aos animais irracionais. Não só o corpo, como também certos aspectos de nossa alma, pertencem ao homem exterior, considerando que nossos sentidos e nossa memória sensorial constituem algo que nos assemelha aos animais irracionais. A nossa mente, o homem interior é a nossa melhor parte, pois aí estão incluídas a memória e a imaginação, assim como o juízo racional e a especulação intelectual. Quarto grau, a alma purifica-se e se aperfeiçoa. Este quarto grau de atividade da alma caracteriza aquilo que é próprio do homem, ou seja, o ser humano capaz de ser virtuoso, isto é, possui a capacidade para elevar-se, de acordo com a sua natureza. Portanto, a sua realização só pode acontecer na medida em que a alma se esforce para ser a imagem que é, e não outra coisa. A virtude é o meio pelo qual a ordem se estabelece nas ações humanas, dirigindo-as para sua meta final apropriada. Isso se realiza, na opinião de Agostinho, mediante o uso disciplinado da razão. Necessita-se que a alma busque aperfeiçoar-se, que ela se eleve e não se incline para os sentidos, que saiba usá-los, sem entregar-se a eles. A alma deve voltar-se sobre si mesma, recolher-se dentro de si e elevar-se, morrer para o exterior, mas renascer para Deus. Isto significa destruir o homem velho e converter-se ao novo. Tudo isto não é outra coisa, senão um de nós, restituir-se, regenerar-se e voltar-se para Deus. Quando nos convertemos, que significa vestir-nos do homem novo, morrermos ao exterior e renascermos para Deus, é absolutamente necessário reintegrar em nós a imagem divina, quer dizer, transformar-nos em sua imagem, na medida em que a alma dá esse passo, buscando elevar-se. Começa a ter mérito, a vontade humana toma impulso dirigido pelo amor e então ama o que deve amar. Não existe virtude sem o amor que possibilita o cumprimento das leis divinas. O amor não tem medidas. A alma, nesse estado, começa a antepor-se a seu corpo, regido por ela, e ao universo mesmo, começando a considerar os bens do universo como não seus e aprendendo a contemplar a própria beleza da imagem que é ela mesma. Portanto, passa e salta para o quarto grau, no qual começam a bondade e todo o louvor verdadeiro e se ele considera-se uma parte do universo, mas também ao próprio universo, a não considerar os bens do universo como seus, a discernir e desprezá-los ao compará-los ao seu poder e à sua beleza. Daí que, quanto mais se compraz em seus bens, mais se distancia das imundícies e se purifica toda e se torna cada vez mais pura e ataviada. Fortifica-se contra todas as adversidades que intentam demovê-la de seu alvo e de seus projetos, mostra grande apreço pela sociedade humana e nada quer que aconteça ao outro do que não quer para si. Enquanto as coisas do mundo a inferiorizam, a alma tende a elevar-se, transcende a si mesma, ou seja, transcende a todo o homem e, como não existe nada acima da alma que seja mais excelente, a não ser Deus, em Deus se deleita e encontra aquele descanso tão desejado. No entanto, nesse grau em que se encontra a alma, exige-se muito esforço, trata-se de combater os falsos bens deste mundo, às vezes misturados com o medo da morte,
mas a alma percebe o sempre e a eternidade. Neste grau, ela compreende ser eterna. Também passa a crer que tudo é governado pela inefável providência e justiça de Deus, e que a ninguém a morte pode acontecer injustamente, ainda que a possa provocar um criminoso. Quinto grau, a alma adquire tranquilidade. O quinto grau é aquele em que, tendo o homem realizado a conversão decisiva da alma para Deus, não lhe resta mais do que se manter no estado de pureza, ao qual chegou e que lhe garante a tranquilidade. A alma adquire uma determinada paz, torna-se transparente como o cristal e pronta para prosseguir seu vôo até a verdade plena, a beatitude. Livre a alma de toda mancha, alegra-se em si mesmo e nada teme por si, nem tão pouco se angustia por coisa alguma. Agora ela guarda a pureza, ela tem e procura não se manchar novamente. Estando nesse estado de paz e fortaleza, ela sabe que tudo é como é, e que tudo está nos seus devidos lugares. Ela, a alma, conhece a sua verdadeira grandeza e beleza das coisas divinas, e por isso, se dirige a Deus com absoluta confiança, pois nada teme absolutamente e não se angustia por nenhum motivo. Uma coisa, porém, é realizar a purificação, e outra, manter-se na pureza. E uma é a ação com a qual se renova, estando manchada, e outra, a ação pela qual não consente em se manchar novamente. Nesse grau, a alma tende para os sentidos do divino, ou seja, para a contemplação da verdade, com uma confiança inacreditável e, sentindo-se próxima da recompensa alta e profunda pela qual tanto se esforçou, encontra tranquilidade. Isso é possível, porque a alma não está agora impedida pelos apetites desordenados, a parte superior da alma está assim sossegada. O sexto grau, a alma conduz à retidão. Neste sexto grau, a alma dirige seu olhar para Deus e tem sua entrada na luz, que somente os corações puros podem contemplar. Esse ingresso é um grau intermediário, embora esteja próximo do fim desejado, contudo, ainda não atinge a paz plena. Todavia, sente agora o ardente desejo de entender aquilo que é o grau mais excelente e verdadeiro. Este é o grande aspecto da alma que não reconhece nada melhor. Mas esta ação, ou seja, o desejo de entender o que é verdadeiro e sumo, é o mais sublime olhar da alma, não há outro mais perfeito, melhor e mais virtuoso. Portanto, é reto que possibilita a alma não se deixar desviar nem errar na procura da verdade. Ele, sem dúvida, não se renova na verdade, se antes não purificar o coração, ou seja, se antes o pensamento não se reprimir de toda paixão e sordidez e delas se purificar. Esta é a via iluminada dos místicos, na qual a alma é assistida sobrenaturalmente pelo Espírito Santo e, segundo a advertência de Agostinho, é preciso ter a alma Sétimo grau, pois a alma contempla a verdade. Se correria o perigo de não encontrar nem o bem, nem a verdade. No sétimo grau, é o fim desejado, é a meta para a qual o sexto grau conduziu a alma, ou seja, a mansão celeste. Esse fim é Deus mesmo, a sabedoria e verdade plena. Na visão e contemplação da verdade, alcança-se aqui a causa suprema, o supremo autor, onde nossa alma compreende que tudo que nos circunda é vaidade das vaidades, um mundo obscuro e carente do foco luminoso da alma. Se nós nos mantivermos com perseverança no caminho que Deus nos indica, o qual recebemos para Ele nos mantermos, chegaremos pela virtude e sabedoria de Deus. Tendo compreendido isto, veremos em verdade como é vaidade tudo o que há debaixo do sol. Com efeito, a vaidade é ilusão,
e por vaidosos se entendem os que são falsos ou enganadores, ou ambas as coisas. A alma sente tão grande alegria, contemplando a verdade, que, desde o seu ingresso nesse estado de pureza e de verdadeira sabedoria, acreditará que nunca soube nada, sobretudo quando, presunçosamente, considerava possuir toda a ciência. Mas é tão grande o prazer na contemplação da verdade, seja qual for o aspecto sobre o qual cada um pode contemplá-la, é tanta pureza, tanta sinceridade, tamanha fé inquebrantável nas coisas, que ninguém pense ter conhecido algo depois disto, se lhe parecia saber. Na vida temporal, a alma apenas pode desfrutar de um conhecimento esporádico do ser verdadeiro, considerando que ela faz isso com a mediação do corpo. Para Agostinho, das coisas que Deus criou, nada está mais próximo a ele do que a alma. Por isso, é natural à alma que somente encontra descanso quando repousa no sobrenatural do qual está próxima. Meus queridos e queridas, espero que tenham gostado. Aguardarei vocês no próximo vídeo. Por gentileza, cliquem no sininho após assistirem, deixem suas opiniões e compartilhem com os seus amigos. Ensejo-lhes muita paz e luz. Um abraço. Fiquem bem.